Bem-vindo! Vamos dar continuidade ao nosso estudo com mais uma aula altamente esclarecedora. Curso de Radiestesia Básica em 12 lições. Lição 8. Biômetro, instrumento de medição do radiestesista. Tópicos da lição 8. Biômetro, instrumento de medição do radiestesista. Dê pausa e leia atentamente o que vamos estudar a seguir. E veja também a versão em PDF. Nessa lição e na próxima, ou seja, na lição 8 e 9, vamos nos dedicar a estudar uma ferramenta de grande importância para o radiestesista. Trata-se do biômetro. O biômetro de Bovis, ou a régua biométrica, foi desenvolvida por Antoine Bovis no início do século passado. Leia atentamente as telas para entender esse instrumento de medição. Em radiestesia, necessitamos quantificar certas prospecções para termos avaliações precisas. E o biômetro serve para isso, para medir. Antoine Bovis descobriu o biômetro, ou melhor, elaborou o biômetro devido às suas pesquisas, pois necessitava medir algo. Dê pausa e leia atentamente as telas e a escala de Bovis. O biômetro de Bovis não é nenhum aparelho especial com mecanismo sofisticado. Trata-se de um gráfico, de um desenho, de uma escala em milímetro, muito útil para quantificar vibrações ou energias. Nessa tela você vê como é o biômetro atualmente. Para medir o nível de vibração, foi criada uma escala de 0 a 10.000 sobre uma régua de 30 centímetros de comprimento. Inicialmente, o escalonamento foi feito em angstrom. E André Simoneton foi um engenheiro eletricista francês. Foi ele que, juntamente com as pesquisas de Bovis, concebeu o biômetro, uma ferramenta muito útil para qualquer radiestesista. Simoneton, baseado nas pesquisas do francês Bovis, de Louis Kevran e do russo Lakhovsky, verificou que os alimentos possuem uma efetiva influência sobre o corpo humano e sobre a saúde. E baseado nos dados desses autores, Simoneton concebeu ou desenvolveu o biômetro. Aqui apresentamos as vibrações das cores, com seu respectivo comprimento de onda. As ondas, vibrações e saúde. Segundo Simoneton, o organismo, para manter sua integridade vibratória, necessita de 3 fontes importantes: ondas telúricas e cósmicas, ondas do espectro solar e ondas dos vários tipos de alimentos. E é exatamente nesse que nós vamos nos deter mais a seguir. Assim, as vibrações originárias das mais variadas fontes podem ser harmônicas ou desarmônicas, isto é, favorecer o equilíbrio biodinâmico do organismo ou então prejudicá-lo. Recomendamos que você dê pause e leia atentamente todas as telas. Embora a ciência não tenha comprovado, nos laboratórios de pesquisa, os alimentos também emitem vibrações ou radiações que Simoneton denominou de radiovitalité ou radiovitalidade. E vamos ver com detalhes mais a seguir as pesquisas práticas de Simoneton. Ele classificou os alimentos em categorias. A categoria dos alimentos superiores, que são de comprimento de onda entre 10.000 e 6.500
angstrom. E a segunda categoria de alimentos vai entre 6.500 a 3.000 angstrom. A terceira são os alimentos inferiores, abaixo de 3.000 angstrom. E a quarta, os alimentos mortos, que não emitem praticamente quase vibração nenhuma, de nenhuma vitalidade. E apresentamos aqui as conclusões de Simoneton em sua pesquisa. Dê pause e leia atentamente. Os alimentos mais saudáveis são exatamente aqueles que possuem um comprimento de onda menor e uma frequência elevada. De modo geral, são os mais ricos em vitaminas. Nas categorias, conforme já citamos anteriormente, nós temos os alimentos superiores, alimentos de manutenção, alimentos inferiores e os alimentos mortos. Os alimentos superiores são frutas naturais, suco de frutas frescas, vegetais crus, vegetais cozidos, de certa forma, os cereais, normalmente os cereais integrais. Dê pause e leia atentamente a tela para conhecer esses tipos de alimentos. Também as oleaginosas, como nozes frescas, laticínios, manteiga fresca, queijo fresco, peixes, frutos do mar frescos também, o salmarinho fresco também, mel, melaço, e alimentos de manutenção, que são frutas desidratadas, vegetais crus desidratados, verduras cozidas, como o purê de batata, por exemplo, cereais e farinhas ou biscoitos diversos, frescos, laticínios, certos tipos de queijo Minas, ovos até 8 dias, e os alimentos inferiores são as frutas verdes ou maduras, excessivamente maduras, vegetais, alguns vegetais, legumes, cereais e farinhas com vários meses já de moagem, laticínios também, sobretudo esses leite engarrafado, as carnes assadas. Os alimentos mortos, de modo geral, são conservas de frutas, de vegetais, de farinhas ou massas diversas, com mais de 6 meses, margarina, bolos industrializados, queijos fermentados. Simoneton também alerta sobre a água. A água é um alimento importante. Já sabemos que a água é essencial para a vida do ser humano e do planeta. O corpo humano é composto por aproximadamente 70% de água. O consumo da água é importante. Os seres humanos necessitam de 2 a 3 litros de água por dia para manter-se hidratado. A qualidade da água também é de vital importância para o bom funcionamento do organismo. E a água também possui uma variação na sua própria vitalidade. A água potável das torneiras dos grandes centros urbanos, apesar de ser própria para o consumo, mesmo assim contém resíduos que ao longo da vida, de uma vida, pode provocar certos distúrbios orgânicos. Dê pause e leia atentamente as telas. Segundo Simoneton, a água engarrafada são mortas, isto é, possui vitalidade de 0 angstrom, especialmente quando são excessivamente puras. Já a água das fontes, ou diretamente das fontes, possui grande vitalidade. É preciso, então, ter atenção na água que consumimos. Mas também podemos, mesmo a água engarrafada, fazer uma pranalização, que é chamado pelos hindus de pranalização, ou seja, revitalizar a água. Uma vez que a água vindo pela tubulação, ela perde vitalidade. Para pranalizar a água, siga os passos dessa tela. Deverá passar a água pelo ar, porque o ar está saturado de prana, de vitalidade. E assim, ao passar pelo ar, a água se torna revitalizada. Veja como fazer isso. Leia com atenção. Como autor do curso, usei essa técnica por muito tempo para vitalizar a água. Você mesmo poderá fazê-la e notar sutis diferenças na própria água ao vitalizá-la, ao
colocar mais prana na própria água. Com base nos estudos de Simoneton, podemos entender por que os diversos tipos e qualidades das águas minerais possuem uma gama vasta de efeitos terapêuticos, uma vez que elas estão saturadas de mais vitalidades. Veja algumas águas francesas e suas vitalidades. Repetimos que essa vitalidade é exatamente na fonte, como 8.000 Angstrom, no caso a Evian. Os óleos, chás e vitalidade também têm relação com essa energia da própria substância em si. No caso do azeite, ele conserva a vitalidade por muito tempo, chegando a 9.000 Angstrom. Isso é uma alta vitalidade que beneficia o organismo. O chá de melissa, 9.000 Angstrom, a folha de laranja, 8.500, camomila, 8.000 Angstrom e hortelã, 8.000 Angstrom. Exatamente devido à vitalidade e seus próprios componentes, esses chás tratam de várias enfermidades que atingem o organismo. O leite de vaca, após a ordenha, tem 6.500 Angstrom, entretanto ela vai decaindo. E quando chega a ser pasteurizada, praticamente o leite de vaca tem zero vitalidade, 0 Angstrom de vitalidade. Veja a tabela que mostramos aí. Dê pause e leia atentamente para entender o decaimento da vitalidade. Qualquer animal ou vegetal possui um grau de decaimento da vitalidade uma vez que for retirado de sua estrutura biológica natural na qual está inserido ou adaptado. Veja esse gráfico que extraímos do livro de Simoneton. É a vitalidade das peras Williams. Aqui também apresentamos o decaimento da vitalidade, segundo Simoneton, do pêssego, damasco e da ameixa. Dê pause e leia atentamente. Veja o gráfico. Observe o decaimento da vitalidade desses alimentos. O ciclo de vitalidade da banana é relativamente longo, chegando mesmo a 24 dias. Veja nesse gráfico que extraímos do livro que está ao lado, de autoria de Simoneton, onde ele faz um estudo aprofundado. Se você tem interesse, procure adquirir esta obra. Penduloprax 8. Você já deve ter notado nossa insistência quanto aos exercícios práticos. E não existe radiestesista competente sem o devido exercício. E aqui mostramos a prática 15, que é a prospecção geológica. Leia atentamente a tela para ver como praticar esse exercício. Veja o que você tem que providenciar. Leia atentamente, item por item, para ver como se exercitar nessa prospecção para encontrar água. É um teste que você fará. Aqui também na prática 16 ensinamos a convenção assistida. Leia atentamente, você fará alguns cartões de sim e não e vai embaralhá-los de cabeça para baixo e procurar identificar o que diz sim e o que diz não. E assim irá se exercitando. Obviamente com a convenção que já ensinamos em lições anteriores, o positivo e o negativo, a oscilação do pêndulo no sentido horário e no sentido anti-horário. A probabilidade matemática de você saber a resposta sim ou não nesse exercício é de 50%. Os seus resultados, obviamente, terão que ser acima de 50%. E quando isso ocorrer, a sua sensibilidade mostrará sinais de melhora. Mostramos aqui na prática 17 a sintonia vibracional, que é semelhante ao exercício anterior. Leia atentamente as telas e procure praticar esses exercícios.
Insistimos, sem prática, sem utilizar os exercícios, sem exercitar-se, não há radiestesista competente. Portanto, pratique. Veja na próxima lição o biômetro, aplicações práticas, biômetros para vinho, queijo, biômetros franceses e vários outros tópicos. Te vejo na próxima aula. Até lá!